Graça e paz, eu sou César Oliveira do canal Aletheia e hoje eu queria trazer uma reflexão sobre maldições hereditárias. Muitas pessoas utilizam desse termo para falar em movimentos de batalhas espirituais, onde muitos pastores eles afirmam que o crente ele tem que fazer uma oração pedindo perdão pelo pecado para quebrar supostas maldições hereditárias. Por exemplo, se um pai era alcoólatra, então o filho ele tem de certa forma uma predisposição a ser alcoólatra e ele precisaria então de fazer essa oração para que ele fosse liberto, vamos dizer assim, dessa maldição hereditária. Esse texto, essa prerrogativa, ela vem do segundo mandamento. Em Êxodo, no capítulo 20, verso 5, diz: Não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É interessante observar que a primeira coisa que nós notamos nesse versículo é que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos daqueles que aborrecem a Deus. Nós estamos falando aqui dos ímpios, nós não estamos falando aqui daqueles que já são crentes, daqueles que já creram na fé, já creram e possuem fé em Jesus Cristo. E eu queria trazer uma interpretação desse tema relacionado a Ezequiel no capítulo 18, onde Deus ele vai falar que a responsabilidade ela é individual. Ele vai falar em Ezequiel 18 assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, que acerca da terra de Israel proferis esse provérbio dizendo: Os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, os israelitas eles estavam num momento de exílio e eles acreditavam que aquilo ali que eles estavam sofrendo era por culpa dos pecados dos seus pais. E o texto vai seguindo dizendo: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Por que Deus proíbe que Israel utilize esse provérbio? Ele está falando o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus ele já faz uma distinção aqui entre o filho e o pai, onde ele diz: a alma do pai é minha, a do filho também. É como se fosse dizendo: entretanto, aquela que pecar, essa morrerá. Deus ele está nos trazendo, dizendo que a responsabilidade ela é individual. Eu sou responsável pelos meus pecados, você é responsável pelos seus pecados. O texto segue dizendo: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, e aí ele vai seguir trazendo uma série de coisas que o homem justo deve fazer, onde ele vai dizer que ele não deve oprimir, que ele não deve dar dinheiro à usura, não deve cobrar juros, não deve desviar a sua mão com injustiça. E se ele fizer tudo isso, ele vai ser justo e ele não vai morrer. Os pais deles morreu, mas ele não vai morrer. Ou seja, esse pecado não compete a ele. Embora os pais deles tenham praticado esse pecado, ele não praticou e ele foi justo. Justo no âmbito de que ele andou corretamente nos caminhos do Senhor. E a palavra segue dizendo que se tiver um filho, que ele for uma pessoa que fez tudo aquilo que não agrada a Deus, ele era ladrão, derramador de sangue, ele cometia abominações, esse sim ele vai morrer. E aí as pessoas perguntaram naquele momento: mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? E aí Deus vai responder: porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. Olha, mais uma vez Deus está afirmando que a responsabilidade é individual. Então, quando nós já temos Cristo, nós já fomos libertos dessa transgressão, desses pecados. Nós já fomos justificados pela fé. E justificação pela fé inclui todos os nossos pecados, passados e futuros. Então, se meu pai andou num caminho desvirtuoso, se eu for andar nos caminhos do Senhor, Deus vai me justificar através da obra de Cristo.
e eu vou ser, por certamente viverei. Em um momento nós poderíamos pedir perdão pelos pecados dos nossos pais. E seria qual o momento? Aquele momento em que nós nos convertemos. O momento em que eu confessei o Senhor, naquele mesmo momento eu poderia pedir perdão pelo pecado dos meus pais, conforme diz lá em Levítico, de 26, 39 a 42, que aqueles que aborrecem a Deus, aquela retribuição divina era descontinuada a partir do momento em que esses filhos se arrependem de seus próprios pecados e os confessam a Deus, confessando igualmente ao pecado de seus pais. Então, no momento da conversão, o cristão ele poderia fazer uso desse artifício de pedir perdão pelos pecados dos pais. A palavra nos deixa claro que Cristo foi justiça por nossos pecados. A palavra diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E todo aquele que se aproxima com fé diante de Cristo tem os pecados perdoados. Amém?